Sejam bem-vindos a mais um webinar da Azevedo Capacita. Toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, estamos aqui todos juntos, né? Sempre trazendo um tema diferente, né? Um assunto relevante que o pessoal pede para a gente, o pessoal que já participa e que estão sempre com a gente aqui, nos pedem. E hoje eu vou falar um pouquinho. Eu sei que nosso público hoje é um público mais tá mais próximo, mais perto, assim, que como os temas eles vão mudando, então às vezes algumas pessoas diferentes vão chegando por aqui. Então por isso, sejam bem-vindos aí pela primeira vez. Eu tenho certeza que vocês vão continuar nos seguindo às quartas-feiras às 10 da manhã. Bom, o tema de hoje, antes de apresentar a nossa convidada, o tema de hoje, já vou abrir aqui e pegar a colinha, que eu tenho mais coisas para falar. Avanços em fotobiomodulação e seus impactos na gestão hospitalar do paciente oncológico. Para esse tema, a gente foi trazer a doutora Liciane Toledo Belo, tem mais de 10 anos aí de experiência na docência em saúde, mentora, vice-presidente do Instituto Neomama, expertise em fisiologia, interação da luz com o tecido biológico, e é pesquisadora clínica. Doutora Aliciane, já agradeço, né? Já falamos um pouquinho antes aqui. Agradeço mais uma vez o seu aceite, né? Por estar aqui com a gente nessa manhã. Eu tenho certeza que muitos vão apreciar, né? Assim, é importante dizer que é um bate-papo, né? Assim, é claro, a doutora vai trazer o conteúdo para a gente, mas é um bate-papo que a gente pode, assim, fique à vontade para falar, abrir o microfone, conversar junto com a gente, perguntar no chat. Então, estamos todos aqui atentos. Eu vou pedir para que você se apresente melhor, né? Eu falei só um pouquinho, eu sei que é muito extenso essa bio, mas obrigado mais uma vez, bom dia. Eu que agradeço, Lucas, o convite, né, de poder estar aqui. Bom dia a todos que nos acompanham, né? É sempre muito bom a gente poder compartilhar. Afinal de contas, a gente vê uma tendência, um aumento do uso, né, principalmente em gestão hospitalar, até mesmo porque a ciência, né, está contribuindo para esse crescimento do entendimento da interação odontológicos, né? E trabalho há 26 anos com a tecnologia, né? Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar, Lucas. Se tiver qualquer dificuldade em me ouvir, Teve, você me travou um pouquinho, mas travou um agora pouquinho. chegou, agora voltou. Ficou Deixa eu... picotando a voz um pouquinho. Sim, eu não sei se por causa do tempo aqui hoje está tudo muito instável, né? Às vezes dá uma osciladinha. Então, o fato é que há 26 anos trabalhando, né, com as diversas possibilidades de interação da luz com o tecido biológico, a minha formação inicial é exatamente a assistência do paciente oncológico, né? Há 31 anos atrás, ainda não existia uma especialidade dentro da odontologia e a gente absorvia os pacientes, né, para poder contribuir com essa trajetória. Sendo que hoje a luz, né, o laser em si, ele é padrão ouro no atendimento desses pacientes para que eles não desenvolvam as famosas toxicidades em relação às mucosites orais, principalmente, né? Mas, como eu já disse, a cada dia surgem novas evidências, trazendo ainda mais profundidade e possibilidades da utilização mesmo, né, da fotobiomodulação como tratamento e prevenção para que as toxicidades não levem muitas vezes os pacientes a um declínio, né, do seu quadro geral e, infelizmente, chegando muitas vezes ao óbito, né, por causa de broncoaspiração, entre outras complicações aí que o tratamento em si pode trazer, né? E então hoje eu faço parte de algumas sociedades brasileiras e mundiais, né? Porque eu, como clínica, acabo trazendo muitas evidências, né? Ajustando protocolos que às vezes a ciência, né? Que está trazendo algumas evidências em células e em animais não conseguem replicar isso adequadamente ao ser humano, então eu contribuo com diversos grupos de pesquisa, inclusive, né, o nosso grupo principal, encabeçado pelo professor Vanderlei Banhato, que é o titular da USP
da UFSCar, né, não da USP, de São Carlos. E nós estudamos, né, a contribuição da fotobiomodulação para os pacientes que carregaram aí as complicações da COVID. Então, hoje já temos, né, mais contribuições aí em relação às patologias também, que não necessariamente somente dentro da oncologia, mas outras diversidades de coisas que eu gostaria hoje de poder está trazendo aí para o conhecimento público, né, dessas possibilidades também. Muito bom, muito bom. Eu vou pedir para que a doutora comece já, pode começar a Vamos, abrir aí o compartilhamento, assim a gente já inicia tá, perfeito. o Deixa eu. nosso bate-papo. Já compartilhou. Então, só para a gente poder, né, delinear o que é o tratamento em si, o nome fotobiomodulação, assim como a própria palavra já diz, né, é a modulação biológica através do uso de feixes luminosos específicos, né? E para que isso se comporte como uma medicação, ela também precisa de dose, né? Então, da mesma forma que quando a gente tem, vou exemplificar aqui, um paciente, né, que desenvolva uma celulite facial, que a gente tem aí a possibilidade, né, da antibiótico-terapia para poder debelar essa infecção, que né, geralmente ali dentro dos 21 gramas, né, de medicamento deste antibiótico precisará ser ministrado. E quando a gente faz isso, né, a gente precisa fracionar essa dose dentro de um processo, né, que precisa ali da ingesta diária, entre 2 a 3 vezes ao dia, daquela quantidade específica, para que essa infecção seja debelada e comprometer o menos possível, né, das condições hepáticas desse paciente para conseguir alcançar esse objetivo. E a luz não é diferente, né? Então, quando a gente pensa em padrões estimulatórios, assim como padrões inibitórios, hoje já existe um estudo aprofundado sobre dosimetria, para que essa luz, ela de fato avance, né? Contribuindo então para um ajuste metabólico, né? Aonde a gente vai ter algumas implicações de interação para que de fato ela se comporte como uma medicação. Então, o grande atributo dessa técnica, né, e dessa nova terapêutica, que não é tão nova assim, afinal de contas, já lá na década de 60, nós tivemos aí um grande estudante, né, um grande pesquisador sobre essa forma de interação, e ele chamou primeiramente como fotobioestimulação, porque ele acreditou que a luz ela só estimularia. E obviamente, né, que com um estudo mais aprofundado, compreendeu-se que não, a luz ela também inibe, assim, da mesma forma como ela pode estimular, e tudo vai depender da dose, né? Então, nós falamos, né, de uma forma bastante aprofundada que a luz ela tem uma grande afinidade pela mitocôndria. Então, hoje, com os estudos anti-envelhecimento, com diversas formas de abordagem, né, dentro das patologias, o fato da luz ter essa afinidade pela mitocôndria, né, porque é lá que essa energia radiante vai ser transformada em energia química e eletroquímica, que então ela vai fazer com que alterações moleculares aconteçam, com que liberações químicas, né, interações químicas também sejam possíveis para que de fato a gente tenha uma atuação no controle, no mecanismo metabólico, né? Então é por isso que ela é benéfica em uma diversidade de patologias. Então, só para a gente compreender um pouquinho melhor, hoje nós temos alguns equipamentos, né, que executam a fotobiomodulação, tanto equipamentos que se utilizam do laser, né? Laser, na realidade, é uma palavra, ele é um acrônimo, né, que fala sobre a amplificação da luz através de uma estimulação, né, desta radiação, e aonde você vai ter essa contribuição fazendo com que haja
uma redução, né, da apoptose celular, isso é uma economia tecidual, né? A gente acaba tendo um estímulo de migração, um estímulo de adesão, né? Um aumento de proliferação, contribuindo então para desde a regulação de um mecanismo inflamatório até o reparo tecidual, né? O que é muito benéfico, porque afinal de contas, a gente tem uma forma medicamentosa que você não depende, né, de uma farmacocinética ou de uma farmacodinâmica, que também pode trazer uma interação com outras medicações que o paciente possa tomar, né? O LED é uma outra tecnologia que ele não possui as propriedades do laser, né? Porque o laser, o feixe de laser, ele é dotado de colimação, ele é dotado de coerência, ele é dotado de monocromaticidade, né? Que, em termos gerais, quando isso é aplicado sobre o tecido, a gente tem uma vertente, né, de maior estímulo. Porém, a ciência vem mostrando que mesmo o LED, né, possuindo os fótons aí de uma forma caótica, também pode alcançar os mesmos tipos de estímulos e inibição, né, só que logicamente com uma outra atribuição em relação à dose que vai ser ministrada. Geralmente o LED, ele requer doses maiores, né, exatamente por causa dessa característica dos seus componentes fotônicos, né? Que é onde a gente não tem aí a colimação, a coerência e a monocromaticidade específica. O LED ele é um pouco mais aberto, ele é um feixe de luz, né? Que contribui àquele comprimento de onda ou cor mais específica, mas que também é um pouco mais aberto, né? Então ele não tem as mesmas características do laser. O fato é que hoje a gente já observa, né, que tanto uma tecnologia quanto a outra, quando utilizada de forma adequada, beneficiam reparo tecidual, controle, né, do estresse oxidativo, a melhora da síntese proteica, melhora da síntese lipídica no paciente, né, fazendo com que então a fisiologia tecidual também seja atribuída, né, seja equilibrada para que a gente possa de fato alcançar a homeostase. E na literatura hoje a gente tem assim uma diversidade de estudos, né, randomizados, estudos de alta qualidade científica, comprovando uma infinidade aí de possibilidades de interação. Então, por exemplo, é possível, né, um paciente que tenha tido uma concussão cerebral, né, a gente consegue contribuir para a redução, desde da hemorragia que possa acontecer, até mesmo ao mecanismo de reparo tecidual, ao controle de pressão arterial, a redução do colesterol, né? Obviamente, como qualquer medicação, isso precisa ter um planejamento baseado nas condições gerais desse paciente, né? O fato é que a maior parte das doenças inflamatórias, né, e degenerativas, elas também podem ter uma contribuição muito grande com o uso adequado, né, da fotobiomodulação, fazendo com que o paciente tenha melhor qualidade de vida, né? Então a gente diz que hoje é possível desde um controle doloroso até uma contribuição, por exemplo, quando o paciente passa a ter uma disfunção sexual, ou ainda quando a gente tem comprometimentos como no caso do infarto, né, onde o paciente ele vai ter uma área ali necrótica, um processo que pode ter uma fibrose, né, e contribuir então para o mau funcionamento do órgão. A luz, quando inserida rapidamente, né, após o evento, ela vai contribuir para que não só a regeneração aconteça mais rapidamente, mas a qualidade dela também seja aprimorada, né? Então, existem mais de 60 patologias hoje muito bem fundamentadas na ciência e aqui onde, né, a fotobiomodulação pode contribuir crescimento de cabelo, procedimento em contextos estéticos, né, na limitação da velocidade do próprio envelhecimento, né, contribuindo, por exemplo, em pacientes diabéticos, né, ou ainda em curso com outras doenças hiperglicêmicas, é possível através de uma técnica de irradiação do sangue fazer com que esses pacientes tenham uma
osmose mais acelerada, né? Índices de normalidade para que não instituam, então, todas aquelas condições pertinentes às patologias secundárias, né, que o próprio diabetes estimula, como eventos cardiovasculares, como outras condições que não permitam uma regeneração tecidual adequada, exatamente porque, né, essa glicemia alterada, ela vai contribuir para uma viscosidade sanguínea maior e assim, né, vai trazendo todas as consequências de longo prazo que o diabetes traz. Então, quando a gente fala de gestão, né, hospitalar do paciente oncológico, é possível hoje contribuir, por exemplo, com uma quimioterapia para que o paciente tenha maior efetividade terapêutica, né? Porque a luz, ela faz com que o mecanismo metabólico, né, seja aprimorado para que os eventos que se propõem determinada medicação aconteçam com concentrações menores dessa medicação, né? Evitando, então, toxicidades e que esse paciente também possua melhor qualidade de vida, já que a luz ela também atua diretamente sobre o sistema endocannabinoide, né? Então, não é somente sobre um processo específico, nós temos eventos abscopais. Então, hoje no caminhar aí da ciência, né, que a gente está vendo o sistema, o eixo intestino, né, muito vigente, mostrando que diversas patologias são agravadas ou até mesmo são amenizadas, né, com um processo de controle da microbiota, com a melhora da permeabilidade intestinal. Hoje a luz ela vem se mostrando também altamente capaz de contribuir nesses tratamentos. Então, quando um paciente oncológico ele tem eventos diarreicos, né, muito frequentes, por exemplo, a luz ela pode contribuir para um controle maior dessa condição, para que esse paciente não tenha perda, né, das vilosidades intestinais, que vão fazer com que ele também aumente a probabilidade, né, dos contextos de toxicidades em relação a esses tratamentos, né? Em outras patologias, como foi no caso da COVID, por exemplo, das infecções, a gente está tendo, né, uma variante aí que está trazendo uma condição bastante visível nos pacientes que se infectam, né, com essa nova variante, estão chamando até de garganta de lâmina de bisturi, né, ou de lâmina de barbear, uma coisa assim. E o fato é que essa dor intensa, ela já encontrou, né, com a fotobiomodulação, fazendo com que haja uma amenidade. Então, esses casos extremos que a gente acaba tendo, né, com entrada nos hospitais, eles podem ter dentro de equipamentos extremamente duráveis, né? Logicamente que com a boa formação dos profissionais, um grande auxílio na evolução, né? Tanto do quadro que o paciente apresenta, quanto do desconforto que esse paciente acaba sentindo, porque nem sempre é possível medicá-los, né, adequadamente, como é o caso da mucosite, por exemplo, né? A mucosite, mesmo que se tente fazer ali um reequilíbrio, né, através de suplementação vitamínica ou mineralovitamínica, né, a mucosite ela tem um processo, né, que ela se forma e ela se repara naturalmente. E com a luz a gente consegue intensificar ou agilizar esse processo para que o paciente tenha melhor qualidade de vida, reduzindo a necessidade de internações. Então, isso é uma grande economia, né? E uma disponibilidade maior de leitos dentro dos hospitais, para que quadros que poderiam ser gerenciados de formas diferentes não alcancem tamanha gravidade com a necessidade, né, dessas internações que acabam demandando custo e tempo, né? E, logicamente, condições do paciente que pode haver um declínio ainda maior. Então, o fato é que quando a gente fala, né, o que é que muita gente fala assim, mas poxa vida, é uma luzinha, o que é que essa luzinha realmente faz, né? Então, só para a gente poder ter uma ideia geral de como essa luz ela contribui, né, o porquê o grande diferencial, é importante a gente relembrar da importância do ciclo circadiano, né, quando a gente se expõe e quando a gente se ausenta à luz natural, né? Então, a fotobiomodulação, ela utiliza este entendimento com a filtragem, né, essa ampla gama de luzes visíveis
que têm esses eventos terapêuticos, circunstâncias bem estabelecidas, né, em literatura, pela interação que ela produz. Então, quando a gente fala, né, na contribuição da regeneração tecidual, quando a gente começa a iluminar um tecido, a primeira coisa que se instaura ali é a angiogênese, né, é um processo que vai linkar para uma neovascularização. Isso vai contribuir para a chegada dos nutrientes, né, dos micronutrientes. Isso vai contribuir para a chegada do oxigênio, tão fundamental para que aquele tecido ele não se necrose, né, não tenha uma atrofia exatamente pela incapacidade, né, de proliferação celular. Quando a gente fala de produção de colágeno, que hoje a literatura traz aí mais de 28 tipos de colágeno, né, pertinentes desde a formação da célula até a sustentação de um tecido, né, como é o tão famoso colágeno tipo 1, o tipo 3, né, o tipo 2, que forma aí, por exemplo, a dentina, né, que está lá na construção do osso, né, instituindo corpo, né, corpo tecidual mesmo. A luz, ela tem a capacidade de intensificar a produção e o melhor de tudo, né, é dentro dessa síntese contribuir para a tropolização adequada. Porque quando a gente fala de processos de síntese proteica, por exemplo, não é só o fato de reações químicas acontecerem dentro da célula, mas a capacidade dessa célula em construir adequadamente, né, essa proteína, que no caso o colágeno, né, depende de uma tropolização, né, que é aquele formato helicoidal, e a luz, pelas suas propriedades óticas, também pode propiciar isso, né? Quando a gente fala de regeneração muscular, então hoje, dentro tanto do tratamento de atletas, quanto na abordagem da própria sarcopenia em pacientes idosos, a luz ela pode contribuir para não só a regeneração em si, mas como já disse, né, a própria síntese proteica, aprimorando esses eventos metabólicos para que não haja um declínio da saúde geral, né? E é muito interessante quando a gente fala da imunidade, né? Então, quando a gente tem esses pacientes debilitados, que muitas vezes já são portadores de comorbidades, né? Antes mesmo do evento oncológico acontecer, dentro desses pacientes já pode existir ali uma imunidade adaptada a um processo cronificado, né, de um mecanismo inflamatório prévio. Então, a luz ela pode ajudar, né, a esse processo, a essas células que estão, digamos, viciadas, né, naquela sinalização, na secreção de determinadas interleucinas, que contribuem, então, para essa cronificação se tornar mais longínqua. A luz ela muda esse contexto, né? Ela tem por característica trazer uma remodelação desse processo de comunicação celular, instituindo então um controle, uma regulação do estresse oxidativo instituído, beneficiando, obviamente, né, gente, a luz ela é uma das tríades, digamos assim, né, para uma regeneração tecidual. O paciente ele vai precisar estar ali sendo suplementado, né, a quantidade de vitaminas e minerais necessários para que essas reações químicas aconteçam, é sempre muito importante. Mas a luz ela contribui para isso, né? Então, muitos dos pacientes que já vêm sendo tratados, às vezes sob base medicamentosa, que não apresentam melhora no quadro, quando a gente entra com a luz, eu vou dar um exemplo, né? Eu costumo dizer que hoje nós temos, pela quantidade de pacientes oncológicos, uma grande gama desta população que esteve doente e conseguiu se curar do câncer, alguns que estão portando ali a síndrome de Lázaro, né? Que é aquele que volta à vida, que de repente se cura de uma doença extremamente grave, mas que não se reinsere na sociedade. Então, uma mulher que teve câncer, por exemplo, muitas vezes ela não consegue voltar a ter relações sexuais exatamente por causa da atrofia, por causa de condições ginecológicas que contribuem para isso, né? E a luz, sendo utilizada de forma adequada, ela pode ajudar nesse processo de melhora do quadro, né, ginecológico dessa paciente, retomando então a sensação do prazer,
por exemplo, melhorando a umidificação na região, né, fazendo com que o ato sexual não seja tão doloroso como muitas das mulheres que se assistenciam lá no Instituto Neomama acabam tendo por reclamação. Aqui um único exemplo, entre tantos outros que a gente acompanha, né, pacientes, por exemplo, que estão tendo uma demora em fazer com que o cabelo, a sobrancelha cresça novamente, né? Então, a luz, nesses casos, ela consegue contribuir para que o crescimento do corpo piloso, né, do pelo, de fato, se torne mais rápido. Então, essas mulheres, rapidamente, elas começam a ter novamente cabelos, né, a sobrancelha para poder fazer aquele contorno. E isso tudo, gente, é muito importante, porque muitos realmente se curam da doença, mas na hora de serem reinseridos na sociedade, podem ter ali um quê depressivo, por várias circunstâncias que permanecem, né? A gente sabe que, apesar da meia-vida das medicações quimioterápicas terem um tempo adequado, né, de atuação e declínio, muitas dessas medicações se depositam no tecido, né? Muitos desses contextos podem levar o paciente a desenvolver algumas patologias que são, né, a parte complicada desses tratamentos. Por exemplo, quando a gente tem um comprometimento neurológico, né? Ou nervoso, e essas pessoas começam a ter uma insensibilidade na ponta dos dedos, né? Uma neuropatia específica, né? Que é uma condição que a quimioterapia pode desencadear, não só a química, as consequências da radioterapia, né? Então, alguns dos pacientes, eles podem continuar recebendo um tratamento para, de fato, validar aí essa questão de saúde, contribuindo, né, para uma reinserção, uma qualidade de vida melhor, né? Muitos pacientes que dirigem, eles acabam tendo essa insensibilidade, perdendo então a segurança na direção, porque não conseguem sentir, por exemplo, a freada, o contato com o acelerador do carro. São algumas das reclamações que a gente vai observando, né? E o Instituto Neomama, ele oferece a luz, né, como forma de contribuir para os pacientes sobreviventes, para os pacientes metastáticos e também para os paliativos, para que a qualidade de vida, de fato, né, seja a melhor possível dentro dessa trajetória, né? Então, a imunidade é um dos tecidos, né, que mais se beneficiam da luz, exatamente porque há uma atuação direta dentro de cada célula, né, que está aí dentro, constituindo essa imunidade adaptada, né, pelos danos provocados tanto pela cirurgia ou ainda pelas consequências das medicações e das terapias instituídas, né? A regeneração nervosa, então, é uma realidade, né? Então, juntamente com algumas proposições, né, de suplementação, a luz ela entra para contribuir à remelinização dessas fibras que ficaram comprometidas, né? E alguns casos muito interessantes durante a pandemia que nós observamos foi muitos pacientes, né, ficarem mais predispostos a desenvolver as neuralgias e também as paralisias faciais, né? E a luz, ela é muito eficaz para esse processo não se estender. Então, muitos dos pacientes que tiveram paralisia por causa das consequências da Covid, nós conseguimos resgatar, né, essa remilenização, acelerando então o processo para que o movimento seja instaurado novamente, tá? Assim como, né, as doenças articulares. Então, hoje, além da luz, nós temos algumas outras tecnologias associadas. Então, no mercado nacional, hoje a gente já tem equipamentos que trazem tanto a fotobiomodulação quanto o ultrassom terapêutico, né? Ou ainda a pressão negativa, que é aquela ventosa, né, que forma aquela sucção tecidual, em conjunto com a fotobiomodulação, contribuindo ainda mais para essas regenerações, né? Então, a gente consegue limitar aí danos em tecidos cartilaginosos, atribuir uma regeneração melhor na parte óssea, né? Então, pacientes que muitas vezes fraturam ou que desenvolvem necroses, né? Eu vou dar um exemplo. Existem medicações quimioterápicas que muitos dos pacientes que tenham metástase ósseas ou sejam portadores, né, de condições
ósseas, né, oncológicas, eles acabam sendo medicados com uma medicação que pode levar à necrose, né, dos maxilares. E quando a luz ela entra, a gente consegue fazer com que o paciente ele tenha não só qualidade de vida, já que não há recomendação de se remover aquele tecido necrótico, porque geralmente essas necroses elas são provocadas por uma coagulação, né? Há uma alteração da viscosidade sanguínea, contribuindo para que essa nutrição não chegue, para que essa oxigenação seja deficiente, levando então o osso a um mecanismo de necrose, né? E é de difícil tratativa, né? Hoje a gente sabe que muitos dos pacientes que até conseguiriam sobreviver por mais tempo diante do seu quadro metastático, eles acabam falecendo porque acabam perdendo uma grande quantidade de osso, muitas vezes a mandíbula ou até a maxila, né? E que não há circunstâncias cirúrgicas a serem feitas, porque essas necroses elas são extremamente extensas e de difícil tratativa, né? Então a luz ela pode vir, logicamente que dentro de um planejamento, para evitar com que essa coagulação, essa necrose por coagulação aconteça, trazendo uma viscosidade melhor para esse sangue, trazendo, né, um processo neste mecanismo inflamatório mais controlado, contribuindo então para que o paciente regenere, né? E até mesmo nos pacientes diabéticos, hoje nós temos diversos estudos demonstrando que a luz ela é capaz de controlar a glicemia, né? Essa hiperglicemia que contribui para que a remodelação do osso seja deficitária, né? Fazendo com que, por exemplo, aconteçam fraturas que não se consolidam. Então, a luz ela também pode trazer essa nova realidade de auxiliar no mecanismo de regulação, né? É importante dizer que dentro dessa faixa da luz visível, onde se encontra, né, essa terapêutica de fotobiomodulação, nós temos alguns comprimentos de onda, que é o que nós chamamos pela cor, né? Então, existe a luz vermelha, né, que ela tem uma ampla atividade para regenerar, estimular colágeno. Nós temos a infravermelha, que contribui, então, para que eventos, né, dos processos inflamatórios sejam mais controlados, mais gerenciados, né, para que as comunicações e extracelulares sejam reguladas, né? Então a luz ela tem toda essa contribuição para que as sinalizações celulares sejam mais ajustadas, né? Nós temos ainda a luz azul, que ela também tem uma série de efetividades. Hoje a gente tem até mesmo a possibilidade de estimular o paciente cognitivamente, né? Para que ele tenha uma amplitude de memória, né? Que muitas vezes se perde. Muitos casos da Covid levaram, né? A gente compreender melhor essa condição diante de algumas doenças virais, né? A luz azul pode contribuir nessas condições, a própria luz vermelha, a infravermelha. Nós temos também a luz âmbar, né, que também traz uma regulação até de melanócito, né? Então, interessante que muitas vezes, né, alguns tratamentos ou até algumas condições dos pacientes diabéticos acabam desenvolvendo manchas escuras, né, na próximo aos pés ou ainda, né, na perna, na parte inferior da perna, e a luz âmbar ela pode então contribuir em processos de regeneração para que as manchas não se instituam. Então, realmente a fotobiomodulação hoje ela vem se mostrando fortemente como uma terapia, né? E o que é mais interessante é que ela depende de equipamentos robustos que são extremamente duráveis, né? Fazendo com que essas intervenções elas praticamente não tenham custo, né? E logicamente que esse acolhimento que os pacientes esperam, né, por uma equipe bem formada, pode trazer aí uma nova realidade, né, nesses tratamentos, né, tanto para pacientes oncológicos como dentro de outras patologias também, ou ainda quando a gente tem esses casos mais complexos, né, que associam comorbidades juntamente com quadros mais severos aí, né, como é o caso do paciente oncológico, contribuindo assim para que a gente não tenha, né, tantos óbitos ou pelo menos uma perda tão robusta aí em relação à qualidade de vida desses pacientes, tá?
E assim, tem muito mais coisa para falar, né, gente? Assim, eu só trouxe um pouquinho para quem ainda não conhece o que é a fotobiomodulação, interprete de forma um pouco mais profunda, né? Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, o SUS, ele já tem a fotobiomodulação para poder contribuir para o tratamento da mucosite, que hoje é padrão ouro para tratamento, inclusive da mucosite, né? Mas que não é só para ela, né? Hoje a gente tem aí uma literatura gigante mostrando tantas outras possibilidades, né? Que além do seu aspecto tecnológico, né? Que satisfaz aos olhos, né? Então, dentro de convênios, por exemplo, ainda não é uma vertente explorada, né? Dentro dos hospitais, é o que eu já disse, né? Aqueles que já têm isso só se baseiam nessa condição da mucosite em si, mas que a gente tem ainda outras muitas possibilidades para serem oferecidas, né? Como um grande diferencial e com certeza, né? Isso a melhora, ela é robusta, ela é visível, ela é sentida por esses pacientes, né? O Instituto Neomama, ele já existe há 25 anos, né? O nosso projeto de instaurar a fotobiomodulação ou a área um pouco mais ampla, né? Que estuda a fotobiomodulação, que é a biofotônica, ela se deu desde 2015. E hoje nós atendemos uma média de 80 pacientes por semana, né, para poder trazer não só uma melhora dos quadros do paciente no trâmite, né, do tratamento oncológico, do quadro geral, mas também oferecer aos pacientes sobreviventes, né, metastáticos e paliativos, este conforto, né, porque assim, o paciente ele já se sente melhor dentro da própria sessão. Então, hoje é possível a gente fazer um tratamento, né, que vai tratar desde a depressão com irradiações transcranianas, a melhora de quadro de fibroses, de condições pulmonares, que é o que nós chamamos de radiação transtorácica, um controle, né, o que hoje é chamado de fotobiômica, que é uma irradiação através do abdômen do paciente, onde a gente regula a microbiota e também atua sobre o metaboloma, né, fazendo com que, então, há muitas condições que podem ser desenvolvidas, desencadeadas, patologias secundárias por causa dessa condição, né, de microbioma, de alteração da permeabilidade intestinal, assim como as irradiações locais, né? Na melhora do quadro do reparo tecidual em si, propriamente dito. Então, cada vez mais a gente vem, né, colhendo os frutos aí dessa medicação, que é uma medicação luminosa, né? O Ocidente ainda se acostuma com essa possibilidade terapêutica, mas que é muito conhecida já, por exemplo, na Rússia, né? Inclusive foi amplamente estudada por vários grupos de pesquisa russos, que hoje, né, lá em São Petersburgo, por exemplo, pacientes politraumatizados, logo que os sinais vitais são restabelecidos, esse paciente já recebe uma técnica que nós chamamos de LIB, que é uma fibra de laser que entra nos vasos sanguíneos, né, e que irradia um laser em baixíssima potência para poder gerar todos esses benefícios com o paciente internado, né? No Ocidente, essa técnica ela não é muito bem vista exatamente pela manipulação necessária, né? Então, a técnica transcutânea é a que de fato se difundiu, trazendo conforto na irradiação, porque é completamente indolor. Então, você não precisa manipular, né, vasos sanguíneos dos pacientes, esse paciente ele não tem necessidade de ficar muito tempo recebendo essa terapia. Ela pode ser aplicada de forma bastante rápida dentro dos consultórios, tanto para prevenir determinadas condições, quanto para propiciar um evento específico, né? E nesse caso, ajudando então esse paciente a ter mais qualidade de vida, né? E o que a gente assim até já começa a palpar aí a prevenção de novas condições que esses pacientes portadores, né? Que se trataram de câncer possam vir a desenvolver, tá? E me coloco à disposição aí para as perguntas se elas houverem, né, para que a gente possa detalhar um pouquinho melhor isso para vocês. Eu vou Com- encerrar por aqui. Tá bom, com certeza. A gente é até importante, já tem uma pergunta aqui da Priscila, eu também tenho uma para fazer. Acho que é importante o pessoal que vem chegando depois, né, colocar para onde vocês são, qual instituição, né, qual
qual região do país que estão aí, cidade. Acho que é bem bacana para a gente iniciar essas perguntas e na verdade, não é nem perguntas, pode ser também até contribuição, né, da realidade de cada um de vocês. Eu sei que até é importante a gente saber, como eu estou vendo assim um público diferente, é, é um público assistencial, um público de gestão, assim, acho que é importante vocês quiserem colocar aqui, tá? Eu não vou chamar ninguém, não fiquem bem tranquilos, assim, que eu sei até que é quem não puder, claro, né? O mais se puderem falar um pouquinho é óbvio, é ótimo, né? Mas quem não puder, bem tranquilo também. Eu tô vendo que a Érica tá com a gente aqui. A Érica tá sempre com a gente, né? Obrigado, viu, Érica? Érica, eu vi o Júnior entrando por aqui também. A Priscila Brito, viu, Liciane? Ela fez uma pergunta aqui. Quais são as contraindicações ou precauções no uso da fotobiomodulação em pacientes oncológicos durante a quimioterapia ou rádio? Bom, na realidade, a única contraindicação é se irradiar sobre o tumor. Né? Então, assim, fez o processo cirúrgico, removeu aquela comunidade de células alteradas, você já pode utilizar a fotobiomodulação para recuperar o tecido, né? Durante muito tempo se questionou o uso, existe uma técnica que a gente irradia o sangue, né? Que inclusive ela tem o mesmo nome da técnica russa, só que ela é modificada, que é o ILIB. Tá? Então, assim, o ILIB ele deve ser utilizado por estes pacientes na demanda, ou seja, quando a gente tem uma mucosite mais severa. Então, não há uma limitação ou uma contraindicação específica, a não ser sobre o tumor não se irradia. Por quê? Pelas características que a luz tem, né? De trazer essa condição de proliferação. Então, alguns estudos mostram, né, que não é o ideal que a gente irradie sobre. Para essa condição, a gente tem técnicas específicas que se utilizam de fotossensibilizantes para que essa luz seja absorvida pelos fotossensibilizantes e não especificamente pelas células, tá? Então, são abordagens adequadas que nós temos para que cada necessidade seja conduzida da melhor forma possível. Tá? Então, de uma forma geral, por exemplo, existem algumas limitações que nem vai irradiar o sangue desses pacientes, né? É importante dizer que, por exemplo, há uma contraindicação para cânceres plasmáticos. Não se deve fazer o ILIB em pacientes portadores de leucemia, de linfoma ou ainda de do mieloma múltiplo, né? Agora, quando você tem um paciente que é portador de leucemia com uma condição de mucosite oral muito grave, né? Já está lá no grau 4, já não tem mais como se alimentar pela via normal, já está fazendo uso da alimentação parenteral, às vezes a gente precisa irradiar o sangue desse paciente para contribuir para uma regeneração mais rápida e resgatar esse paciente, né? Porque muitos que desenvolvem a mucosite grau 4, assim, muitos pacientes são perdidos nesse momento, né? Exatamente pela condição sistêmica que acaba se desenvolvendo ali. Então, com conhecimento, né, eu acho que haveriam restrições muito específicas sobre o quadro geral desse paciente, mas não necessariamente sobre condições determinantes que a ciência nos traga, a não ser nesse caso, né, que você não vai irradiar o sangue, porque ali é onde as células alteradas estão, né, no caso dos portadores de cânceres plasmáticos. Mas de todo o resto, a gente pode utilizar a técnica com muita segurança, né, desde que você não irradie o local do tumor em si. Tá certo. Desculpa, eu acabei pulando o Alfred Brizo, ele até fez um elogio, né? Que show, quantas informações valiosas. Obrigado, viu, Alfred? Muito obrigada. Fique à vontade para participar com a gente. E o Júnior aqui do Hospital São Cristóvão, com a gente também. E a Priscila Brito, Salvador, Bahia, que eu não tinha falado o nome aqui. A Mayara Mota está lá no Mato Grosso do Sul, é enfermeira oncológica aqui no Mato Grosso do Sul. Temos utilizado laser nas radiodermites e com excelentes resultados em respostas muito rápidas, né? Sim. Reduzindo a toxicidades e evitando as pausas de radioterapia. Não, isso é muito bacana.
Inclusive das feridas oncológicas, né? Muitos pacientes que fizeram a remoção por exemplo, da mama, né? E precisam iniciar um tratamento de radioterapia, de quimioterapia e não são liberados pelo médico porque a regeneração do tecido não ocorre, né? Ou pelo estiramento, ou por causa das condições em que a cirurgia foi feita. Então, a luz ela também pode contribuir para acelerar esse processo, para que então o paciente se submeta a um tratamento importantíssimo, né? Para que não restem essas células tumorais no local. É muito necessário. A Letícia Oliveira trabalha no Hospital Pediátrico em São José do Rio Preto. Estamos tendo ótimos resultados com o uso da fotobiomodulação, favorecendo a redução da dor também, a deshospitalização. Isso. E é muito importante, né? Porque assim, quanto mais rapidamente os pacientes são acolhidos, e assim, fora que o paciente ele recebe, né, essa possibilidade terapêutica de redução, porque é imediato. A analgesia, com a dose certa, né, da fotobiomodulação, ela é imediata. Então, o paciente sente o conforto, ele consegue se alimentar novamente pelas vias convencionais, né? E, obviamente, que acaba sendo liberado da internação mais rapidamente. Isso é maravilhoso. Essa era até uma tem mais perguntas aqui, mas isso era até só encaixando aqui nessa fala, que era isso, quais os ganhos assistenciais, né, ou econômicos que isso pode trazer, né, que pode trazer para instituições, tanto públicas, privadas, né, ou filantrópicas, ou que dependem, né, do SUS, né? Há evidências na redução de custos? Com certeza, porque assim, o investimento para se ter os equipamentos dentro dos ambientes hospitalares, ele é relativamente pequeno pelo tempo de durabilidade que esses equipamentos têm, né? Obviamente que a gente precisa deixar muito claro que, assim, dados radiométricos desses equipamentos são extremamente necessários, porque muitos, hoje a gente encontra muito equipamento chinês, né? Muita coisa que inclusive tem Anvisa, mas que lá dentro da Anvisa eles não são caracterizados como equipamentos médicos, você acaba não tendo como dosar isso. Então, aí que vem a diferença entre o empirismo e o que cientificamente já está comprovado, né? Então, é importante saber que tipo de equipamento vai se investir, ter esse conhecimento, né, para poder fazer o investimento adequado. E assim você vai ter, né, um rol aí de procedimentos que podem ser oferecidos com custo em termos de gasto, né, de investimento em si, extremamente pequeno, porque são equipamentos que duram muito tempo, né, ou que exijam uma manutenção de baixíssimo custo. Tá? Um diodo de laser, por exemplo, assim como os LEDs que iluminam as nossas casas, eles têm mais de 20 mil horas de possibilidade de irradiar, né? E assim, só há necessidade, né, de se saber como calibrar isso. Então, as próprias empresas se prontificam a essa condição para que, de fato, aquela dose esteja sendo adequada para o tratamento proposto. Ótimo, a Mayara fez um comentário. No nosso serviço temos a equipe Denodontologs, é isso? Também trazendo e prevenindo mucosites com laser, com a Sim. luz. Eu acho que existe uma tendência hoje de integrar, né, os diversos profissionais da equipe multidisciplinar, que era uma coisa muito segmentada, né? Então, por exemplo, eu sou dentista de formação, mas pelo tempo, né, de acompanhamento entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eu hoje sou consultora científica, né, de uma empresa. Então, a gente acaba tendo essa necessidade de conhecer mais amplamente, até para poder direcionar, para poder fazer essa condução entre os profissionais que estão utilizando da melhor forma possível, né? E uma coisa que eu sentia muita falta era essa integração, para que, já que vai usar na mucosite, será que eu posso fazer também a irradiação de sangue? Será que eu posso irradiar abdômen, tudo junto, né? Que nem o paciente está aportando lá uma depressão, uma condição de ansiedade? Será que eu também posso irradiar transcranialmente? Então, hoje, o entendimento, né, a compreensão, as habilitações profissionais, porque esses profissionais, eles passam por uma formação mais ampla, né? Entre os conselhos profissionais
Mas há essa exigência desse entendimento, por quê? Se você não sabe a minúcia, porque muitos profissionais eles usam só aquela dose, né? Ah, quanto que eu tenho que irradiar? É tanto. Geralmente a gente fala em joules, né? Que é a quantidade da energia que precisa ser emitida para que determinada condição aconteça. Só que hoje a gente tem um olhar um pouco diferente, que é sobre a condição daquele paciente. Então, dentro da própria literatura já há uma tendência de suplementações mais específicas para que as respostas de fato aconteçam, porque como eu costumo dizer, a luz ela não tira do bolso determinadas condições, né? Então, se você está ali buscando refazer uma bainha de melina e você tem deficiências, por exemplo, de complexo B, você não vai ter essa resposta. Então, muitas das frustrações que acontecem entre os profissionais em relação aos resultados, né? Porque assim, a técnica é reconhecida há muito tempo, né? Mas de fato ela só começou a estar mais difundida quando essa integração multidisciplinar aconteceu, né? Então, e hoje há uma tendência, né, sempre de se buscar esse manejo fisiológico adequado para que então a luz ela possa de fato ser extremamente eficaz, né? E hoje as formações a gente acaba observando que ainda não chegaram a esse patamar, né? Então a gente vem dando treinamento para esses professores poderem trazer esse resgate aí da fisiologia, né? Que é a primeira coisa que precisa saber para então a interação da luz ser o mais eficiente possível. Bom dia, Ciane, estudante de medicina no Oeste, Jaú. Seja bem-vinda, Ciane. Maxwell, após a realização do transplante de medula óssea, é seguro fazer o ELIB? Sim, com É, certeza. Aliás, a gente sempre recomenda, né? Antes mesmo do transplante em si, é importante que o paciente ele, né, tenha toda uma atenção na sua saúde bucal, porque isso pode comprometer as respostas, tá? Então, a luz ela vai entrar tanto prevenindo previamente esse transplante, quanto trabalhando para que a regeneração, para que a resposta seja o melhor possível, para que esse paciente não evolua, né, para um quadro de mucosite oral que pode comprometer completamente a sua saúde. Então, é seguro utilizar sim. tá certo. Mais alguma, Maiara? Laiane Santiago, bom dia. Hospital Martagão Gesteira, Salvador, Bahia. Em relação ao ELIB transcutâneo no paciente em vigência de tratamento, qual a sua opinião? Ah, tá. A Maiara estava fazendo um comentário, né? Tá, mas Sim. em relação ao ELIB transcutâneo em paciente em vigência de tratamento, qual que é a sua opinião? A minha opinião é que, assim, muitas vezes, os profissionais que aplicam ELIB, eles desconhecem os mecanismos da hemodinâmica do paciente. Então, o que que é importante compreender? Quando a gente vai profundamente no entendimento de como a luz interage com o tecido biológico, a gente observa, por exemplo, que a luz vermelha, ela interage com o ferro. Então, se eu tenho um paciente com alguma questão hepática, evoluindo com uma ferritina alta, ou até mesmo dentro das deficiências, essa interação ela vai ficar comprometida, tanto para mais quanto para menos. Né? Então, o que a gente vê hoje é as pessoas usando o ILIB de forma completamente aleatória, sem ter o entendimento da hemodinâmica desse paciente. Então, a gente pôde acompanhar muitos pacientes internados durante a Covid que ao irradiar o sangue desses pacientes com a luz vermelha, por exemplo, ao invés de ter uma melhora de oxigenação, eles tinham um declínio, né? Principalmente para os pacientes que apresentavam mais de 50% ali, né, da imagem pulmonar com aquela imagem de vidro fosco. Né? Então, isso precisa ser discutido. Né? O ILIB, ele sem dúvida é uma terapia altamente eficaz e benéfica para uma diversidade de questões. Porém, hoje ele pode ser executado com a luz vermelha e com a infravermelha. E aonde está a limitação? É compreender o que você deseja para o resultado. Então, por exemplo, essas luzes, esses comprimentos de onda, eles têm mais afinidade
para determinados tecidos e tem mais afinidade para que você contribua de formas diferentes. As duas vão trazer uma melhora do quadro geral, mas por vias diferentes, né? As duas que eu me refiro aos dois comprimentos de onda. Então, por exemplo, quando eu busco mais imunidade, quando eu preciso fazer com que esse paciente drene melhor, quando eu estou atuando sobre a imunidade, o ideal é a gente utilizar o infravermelho, né? Por que o infravermelho? Porque ele vai atuar diretamente na água. Então, essa molécula de água ela vai sofrer uma alteração molecular, aonde a gente vai conseguir atuar, inclusive, sobre a reologia do sangue, né? Fazendo então com que a imunidade fique melhor, fazendo com que essa viscosidade seja amenizada, né? Trazendo menos sofrimento cardíaco para bombear esse sangue, fazendo com que a linfa desse paciente drene mais facilmente, tá? Existe um estudo muito interessante, inclusive, de irradiar o sangue do paciente em hemodiálise, não com o sangue dentro do corpo, mas fora dele. Né? A própria máquina de hemodiálise fazendo uma irradiação desse sangue para contribuir para uma redução da hemossedimentação. Então, assim, existem muitas vertentes que precisam ser instauradas o quanto antes, porque beneficiam demais os pacientes, mas infelizmente, muita didática que está sendo inserida, né, no meio profissional, ela ainda não alcançou o índice, né? Eu acho que o patamar necessário para que de fato os profissionais consigam fazer o uso dessa terapia da melhor forma possível. Falta um pouquinho ainda. O Maxwell, aqui no hospital da Unimed, Volta Redonda, a laser terapia, né, para mucosite oral, se inicia de forma preventiva no primeiro dia, né, e antes da quimioterapia e antes do término, aí seguimos realizando a laser terapia. E a alta do paciente. Alguns anos a mucosite oral chega no máximo ao grau 2, mas não é frequente, se limitando, na sua maioria, ao grau 1. Sim, sim. Né, que é onde a gente só tem o eritema, ainda não existem úlceras. Então, isso é extremamente benéfico. Bom, mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu não estou perguntando muito porque é algo mais técnico, mas eu tenho certeza que vocês que estão presentes aqui, eu acho que é mais fácil vocês trazerem esses questionamentos ou até aplicações de vocês, acho que isso está acontecendo também, né? Assim como o Maxwell trouxe, o pessoal do Mato Grosso do Sul também trouxe, acho que É fique à importante vontade. dizer, gente, desculpe te cortar, Lucas, só Sim? para assim, uma informação que me veio agora, há uma tendência hoje na literatura, né, a abordagem da fotobiômica, né, que eu falei logo lá no início, que é exatamente a irradiação transabdominal. Existe um estudo muito interessante de um grupo de pesquisa que trouxe essa evidência, né, para o universo da fotobiomodulação, utilizando em pacientes portadoras de câncer de mama a irradiação transabdominal. Por quê? Porque muitos dos pacientes acabam tendo uma mucosite mais grave, porque a quimioterapia traz uma permeabilidade intestinal, né? Exatamente pela concentração medicamentosa que ela faz e até pelo seu fim terapêutico, né? Que muitas vezes a gente tem ali a inibição de microtúbulos ou ainda, né, a formação de radicais livres em maior intensidade para a destruição do tumor, só que a gente sabe que nem sempre a quimioterapia, né, na maior parte das vezes, ela não ela não acomete apenas o seu alvo, né? Você acaba tendo aí um comprometimento de tecidos sãos, né? E é o caso do intestino, por exemplo, onde a gente vai alterar o microbioma, né, através esse tratamento, que o paciente leva isso para o resto da vida. Então, assim, para o tratamento do câncer, muitos se curam do câncer em si, mas carregam as consequências desse tratamento depois, né? E a luz, então, ela tem por objetivo, também regular este mecanismo fisiológico para que o paciente não esteja predisposto a desenvolver outras condições mais à frente, né? Então, há uma tendência hoje de não irradiar apenas localmente, né? Para que o reparo tecidual daquela condição específica aconteça, já que a mucosite, todos sabem, né? Os profissionais da área da saúde sabem que ela se inicia dentro da boca, mas ela pode se estender até o ânus.
né? E nesses pacientes, muitas vezes o desconforto já não é mais o intraoral, é para engolir, né? É uma condição, um mal-estar das vias mais baixas, né? Então, por isso que a literatura, ela se mantém constante, né? E ativa para trazer para a gente essas novas evidências, né? E com contribuições mais amplas ainda, inclusive já com este pretexto de limitar aí as predisposições, né, as condições que o paciente carrega consigo depois desse tratamento definitivo já. Certo? Tem alguém? Mais alguém? Fiquem à vontade, já está aqui uma horinha aqui juntos, né? Acho que eu vi que sim, sempre os estudos clínicos, eu vi muito é, toda a bibliografia que você trouxe, todos, né? Todos internacionais, todos de fora, né? A maioria dos estudos não é aqui no Brasil, é isso mesmo. Ou existe, você Não, tem a gente conhecimento? Isso, eu queria saber isso, né? sim, sim, né? Eu participo de diversos grupos de pesquisa, né? Que hoje a plataforma, a língua universal da ciência é o inglês, né? Então, para nós ocidentais, a forma de se fazer ciência é exatamente essa, né? E dentro de uma língua que possa se estender aí para o mundo todo, né? O mundo ocidental e o oriental também, apesar de que a gente sabe que na Rússia, que isso existe há muito tempo, é algo menos ortodoxo, né? Então, lá se passava do mestre para o pupilo, né? Assim, de um para o outro. Então, as publicações e na língua russa, elas tiveram bastante dificuldade em serem traduzidas de forma adequada. Aqui no Brasil, nós temos grupos muito presentes na ciência, que é o grupo da USP, né? Lá do Lelo, o grupo do professor Pinheiro, da Bahia. Nós temos o grupo da Uninove, né, que também publica muito. Então, o Brasil ele é reconhecido mundialmente como um dos polos, né, em que mais se desenvolvem pesquisas sobre fotobiomodulação. Obviamente, né, que a gente tem aí a forma, né, de publicar que é em inglês, né, mas que se você for ver, tem muitos que estão no Brasil, sim. Grupos Que bom, bastante reconhecidos internacionalmente, inclusive. que bom. E eu vou pedir para o pessoal, quem estiver por aqui, quem puder abrir a câmera, porque a gente sempre faz uma foto, viu, Luciane? Para a gente, depois a gente divulga assim, né, nas redes sociais, quem já participa aqui já está acostumado, mas fique à vontade, quem puder, a gente só vai abrir a câmera e tirar a foto. Eu vou contar para todo mundo se arrumar, sair sorrindo, né? Eu já estou vendo aqui o Maxwell, que perguntou aqui, fez algumas perguntas, até colaborou com a gente, muito obrigado. Abriu a câmera aqui também. A Aline, a Érica já estava, a Letícia chegou por aqui também, o Júnior, bom dia, Júnior. Está com a turma seleta por aqui hoje. Pessoal que puder abrir a câmera, fique à vontade. Eu vou fazer a foto com as pessoas que estiverem abertas aqui, é claro. E já até falei um pouquinho antes, né? Eu tenho certeza que muitos não puderam participar aqui nessa manhã, mas esse nosso webinar ficou. Nós estamos gravando ele, então a gente vai compartilhar e vocês podem compartilhar também depois, tá? Quem não faz parte do grupo ainda, Azevedo Capacita, quem não conseguiu achar aqui, pegar o link, procura as redes sociais, tanto o LinkedIn, Instagram, ou YouTube, procurem Azevedo Capacita, né? Azevedo Capacita ali, vocês vão encontrar, lá tem todas as informações para vocês estarem conectados aqui junto com a gente e até para os próximos assuntos. A Marceleia também abriu agora, vendo como foi bom esperar. Vamos lá, eu vou contar até 3 e assim a gente já pode já assim para as considerações, hein? Mas fiquem à vontade, se alguém tiver alguma pergunta formulada aí, fique à vontade para colocar aqui e perguntar, que dá tempo ainda. 11 aí. Bom, eu vou contar, vamos lá? 1, 2, 3. Foi, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, mais alguma pergunta, Aliciane? Eu vou deixar que você faça os comentários finais. Eu tenho certeza que nós chegaremos em mais pessoas. Nós chegamos aqui quase 45 pessoas nessa manhã. O pessoal acaba, eu sei, pela demanda, né, das instituições, acabam saindo, entrando e saindo. Mas eu vou deixar que você fale mais um pouco, termine, encerre aí as suas conclusões finais,
mas já agradecendo, né? Agradecer a todos que participaram, que estiveram com a gente, mas principalmente a você, que eu tenho certeza que, assim como alguns comentários que nós vimos aqui no chat, né? Foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Lucas, né? Agradeço a participação de todos, né? Eu costumo dizer que para aqueles que começam a adentrar esse universo luminoso, né, é um caminho sem volta, porque de fato a gente começa a entender, né, quantos benefícios é possível trazer aos pacientes dentro do âmbito hospitalar e também como um pós, né? Então eu venho aí, né, nesses mais de 26 anos na luta para que a docência para a fotobiomodulação se faça da forma mais adequada, trazendo esse conhecimento aprofundado, resgatando a fisiologia primeiramente, porque assim, o que a gente sente no coração é que muitos dos profissionais se baseiam apenas em protocolos, né? E muitas vezes a gente precisa ajustar de acordo com as condições dos pacientes. Então, lá no Instituto, nós temos alguns cursos, se você me permitir, eu vou até Com certeza. sei que tem muita gente que não é de Santos, mas no próximo dia 8 deixa eu ver se está aqui, eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver se eu Sim, consigo. sim, estamos vendo. É a Dia 8 de semana agosto. do conhecimento, sim, é a semana do conhecimento lá do Instituto. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Pronto. Aonde nós vamos ter um curso o dia inteiro, tá? Ele não tem custo, nós só pedimos aí o suplemento para poder fornecer aos nossos pacientes oncológicos, né? É uma inscrição gratuita, começará às 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Nós vamos falar sobre saúde feminina, né? As diversas abordagens possíveis, não só da questão oncológica, mas outras patologias presentes, né? Dentro desse universo feminino, vamos dar essa atenção a mulher dessa vez, não que o homem não se beneficie, ao contrário, a gente também tem um curso previsto para isso, né? E lá no Instituto nós temos algumas unidades dentro do mesmo prédio, né, que é do prédio da Multimagem em Santos, para que a gente possa assistenciar tanto odontologicamente quanto com outras atribuições, né, o paciente no resgate das condições neuropáticas e de outras patologias também. Então eu deixo o convite para aqueles que puderem vir ao curso que venham ou então para vir conhecer-nos, né? Que nós somos uma instituição que não aceitamos dinheiro dinheiro público, né? Nós só trabalhamos com a iniciativa privada para tentar contribuir aí de uma forma filantrópica, né? Aos pacientes que não têm condições financeiras de arcar com o tratamento, né? E a vinda de vocês é sempre muito bem-vinda, aqueles que puderem vir nos conhecer, conhecer o nosso projeto, né? É sempre muito gratificante poder compartilhar esse pouquinho de coisa que a gente tenta trazer, né, para os nossos pacientes que nos buscam na cidade de Santos. Então, o Instituto Neomama, ele já está há 25 anos, né, presente na cidade, com o objetivo de poder oferecer aos pacientes, em sua trajetória do tratamento para o câncer, da assistência psicológica, nutricional, né, odontológica, dentro de limites, né, porque a gente não consegue fazer tratamentos odontológicos gratuitos, mas essa parte do laser, ela é toda realizada sem custos para esses pacientes. Então, né, para quem puder vir nos conhecer, divulgar o nosso trabalho, a gente realmente fica muito grato. Obrigado, obrigado, Liciane Toledo Melo. Obrigado mais uma vez por essa manhã, por estar junto com a gente. Acho que foi muito importante, né, de grande valia para todos que estiveram por aqui. E feito aí o convite, dia 8 de agosto. Quem perdeu, acessa lá no nosso YouTube, vai estar lá também o convite, lá e o QR Code. Eu vou compartilhar com vocês no grupo também, nas redes sociais, tá? Obrigado mais uma vez a todos. Liciane, obrigado mais uma vez. Quarta-feira que vem estaremos juntos aqui, né, a partir das 10 da manhã. Obrigado, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.